A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia a todos. Estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical nesse domingo, dia 28 de março de 2021, último domingo do mês de março. Seja muito bem-vindo, estamos aqui para estudar a palavra do nosso Deus e vamos começar a nossa aula orando ao nosso Pai, pedindo a Ele a sua presença em nossas vidas, em nossas casas, nesta manhã, pedindo a Ele que nos ajude nesta manhã de ensino e de estudo da Palavra de Deus. Oremos, irmãos. Nosso Deus, Pai querido, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela nossa vida, Senhor, por este dia que o Senhor tem nos dado. Exaltamos o teu nome, Senhor, reconhecendo o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque temos esse privilégio de termos acesso, Senhor, à tua palavra, aos ensinamentos das Escrituras Santas, Senhor, que tu deixaste para nós. Pai, nesta manhã te pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, em cada um dos lares dos meus irmãos, nos ajudando, nos orientando nesta manhã, abrindo, Pai, o nosso entendimento, para que possamos, Pai, aprender, assimilar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou, nos reservou para aprendermos nesta manhã, meu Deus. Que possamos colocar em prática em nossas vidas, Senhor, produzindo frutos para o teu reino, edificando, Senhor, não apenas a nós mesmos, mas aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Que a nossa vida seja para te servir, Senhor, e seja para glorificar o teu nome através do nosso viver. Fica conosco, Senhor, nesta manhã, nos guia, nos dirige em tudo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meu querido irmão. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, onde abordaremos a urgência do discipulado. Veremos o que é o discipulado, quais são as bases para o discipulado e também a grande importância dele para o crescimento sadio da igreja. Mais uma lição, meus irmãos, de extrema relevância para a nossa vida espiritual. Nesse momento, vamos louvar a Deus com o hino 75 da harpa cristã, que tem o título de Em Jesus tens a palma da vitória, ou seja, em Jesus tens a chave da vitória. Medite na letra desse hino, meu querido irmão, enquanto louvamos a Deus com a nossa querida irmã Débora.
pelo sangue da cruz. Glória a Deus! Em Jesus temos vitória contra a nossa carne. Que possamos sempre estar aos pés de Jesus, com o nosso espírito e a nossa alma fortalecidos, a fim de glorificarmos o nome do Senhor com as nossas vidas. Façamos nesse momento, irmãos, a leitura bíblica de hoje, que se encontra em duas passagens. Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, texto conhecido como a Grande Comissão, e também leremos Atos, capítulo 2, dos versos 42 a 47. A versão que eu irei utilizar é a NVT. Leiamos, Mateus 28. Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E agora Atos capítulo 2. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém, meus irmãos. Duas passagens preciosas. Em Mateus, vemos Jesus ordenando os discípulos sobre como eles deveriam se comportar. Jesus orientou sobre o que eles precisavam fazer após a sua partida. Jesus fala: façam discípulos de todas as nações. Já no texto de Atos 2, vemos a ação da igreja na prática. Portanto, meus irmãos, a lição de hoje vai falar sobre discipulado. E o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Vimos na lição passada a importância da pregação do Evangelho de Jesus, mas após a conversão, o que o novo convertido deve fazer? Como ele deve agir a partir do novo nascimento? Para que o cristão novo convertido possa caminhar, ele precisa ser orientado. E essa orientação vem por meio da palavra de Deus. Ele precisa aprender mais de Cristo, sobre o que é ser um cristão, precisa se preparar para o batismo e conhecer a doutrina da igreja. Tudo isso é feito por meio do discipulado. O Senhor Jesus mandou que a igreja fizesse duas coisas, conforme lemos lá em Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele fala também: e ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. A forma como o discipulado for desenvolvido na igreja local influenciará na formação do caráter cristão do novo convertido, seja para o bem, seja para o mal. Daí a importância, irmãos, de atentarmos para a orientação adequada dos novos convertidos. Então, nesse primeiro tópico da nossa lição, vamos ver o que é o discipulado.
O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e também no âmbito religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. A figura do discípulo aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Uma delas em 1 Crônicas, capítulo 25, verso 8, ao tratar da organização dos músicos e cantores, que era feita em 24 grupos de 12 pessoas, e entre eles estavam também um certo número de aprendizes no cântico e na música. 1 Crônicas 25, 8 nos diz: lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto do mestre como do discípulo. A outra vez que a figura do discípulo aparece no Antigo Testamento é em Isaías, capítulo 8, versículo 16, onde os discípulos de Isaías foram designados para preservar o testemunho e a lei, ou seja, as profecias escritas para evitar a sua destruição. Isaías 8,16 nos diz: guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Contudo, como podemos perceber, em nenhuma dessas passagens no Antigo Testamento podemos evidenciar claramente algum relacionamento no sentido mestre-aprendiz. Os textos tocam apenas en passant em relação ao discípulo. Mas, partindo para o contexto do Novo Testamento, a figura do discípulo está muito presente no judaísmo rabínico. Nele, o aluno aprendiz se submete ao rabino e o acompanha por toda parte, aprendendo e servindo o seu mestre. O objetivo é o aprendizado da lei de Moisés para entender e a colocar em prática. A figura do discípulo também estava muito presente na cultura grega. Os principais mestres nas escolas filosóficas gregas tinham seguidores, discípulos, aos quais, por meio de diferentes métodos, instruíam nas mais diversas áreas do saber. O termo discípulo em nossa língua vem do latim discípulos, do verbo disco, que é aprender ou estudar. Não podemos confundir discípulo com aluno, pois o discípulo é aquele que não somente aceita o ponto de vista do seu mestre, mas que é seu partidário em crença e prática. O discípulo ele não apenas absorve o conhecimento, mas ele defende aquele conhecimento. No grande dicionário Sacone da língua portuguesa, encontramos a definição de discípulo como aquele que recebe lições de um mestre ou líder e adota a sua doutrina, procurando seguir-lhe os passos. Então, o discípulo não apenas aprende aquele conhecimento, mas ele coloca em prática. Ele segue aquilo que ele aprendeu. O discípulo é um seguidor. Ele aprende e segue as instruções recebidas do mestre. O termo discípulo, na Bíblia, é aplicado com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Pegando apenas 2 exemplos, vamos ler Mateus 5 e João 2. Mateus 5, verso 1 e 2. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. João 2, verso 12 nos fala: depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Também vemos, irmãos, o termo discípulo ser utilizado em referência aos judeus, como sendo eles discípulos de Moisés, e também em referência aos seguidores de João Batista. João 9, 28, os fariseus falaram: então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. E João 1, 35 a 37, vemos os discípulos de João. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. E em Marcos 6, 29, quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. Também temos no Novo Testamento, vemos no Novo Testamento que os fariseus
tinham também os seus discípulos. Vemos isso nas passagens de Mateus 22, versos 15 e 16 e Marcos 2, 18. Mateus 22 nos fala: Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. E Marcos 2,18. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Tanto nessas duas passagens vemos que, além de Jesus, além de João, além de serem vistos como discípulos de Moisés, também haviam os discípulos dos fariseus. Diante disso, fica claro que no contexto do Novo Testamento, o discípulo é aquele que segue, aquele que pratica os ensinamentos do Mestre. No nosso contexto cristão, o discipulado na igreja remete ao ensino para ser seguidor de Cristo Jesus. Ou seja, o discipulado é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e também na área social. Vemos assim, meus irmãos, a importância do discipulado. E o ministério do ensino ocupa um espaço relevante no cristianismo por essa importância do discipulado, ao ponto de aparecer na lista dos dons da graça de Deus, lá em Romanos 12:7, que fala: se é ensinar, haja dedicação ao ensino, quando o apóstolo Paulo está falando dos dons dados à igreja. Como falamos, meus irmãos, o texto de Mateus 28 que lemos é chamado de a Grande Comissão. Esse é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, de Mateus 28, 19, parte A, ou façam discípulos de todas as nações, na versão Nova Almeida Atualizada, é o mafitevo, que significa exatamente fazer discípulo, discipular. O ministério de Jesus se baseava na trilogia pregar, ensinar e curar. Mateus 4:23 nos fala: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. O discipulado não é uma opção, irmãos, é um mandamento divino para a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. Os discípulos de Jesus são chamados para o serviço do reino de Deus, conforme Mateus 4, 18 a 20, o Senhor Jesus nos falou. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Além do discipulado, Jesus também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Mateus 28, 20, Jesus fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Vejamos algumas passagens que nos exemplificam isso. Atos 2:42, vemos: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos esses ensinamentos recebidos de Jesus. Atos 4, versos 1 e 2, temos: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Atos 5, 21, a parte A fala: desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. E por fim, Atos 5, versículos 28 e 29.
Temos: nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Portanto, vemos os discípulos cumprindo a grande comissão que Jesus tinha dado. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Em João 14, versículo 26, Jesus fala: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E esse é o papel do Espírito Santo também em nossas vidas. É nos ensinar, nos fazer entender a palavra de Deus, e nos fazer lembrar de tudo o que Ele tem nos ensinado, a fim de que possamos colocar em prática em nossas vidas. No decorrer do desenvolvimento da vida cristã, o discipulado pode se referir também, irmãos, a um aprofundamento maior nos temas doutrinários. À medida que vamos crescendo, avançando, amadurecendo na nossa caminhada cristã, nós podemos acrescentar cursos teológicos, cursos temáticos sobre determinados assuntos específicos dentro da Palavra de Deus, como tivemos no passado recente, e em breve, se Deus permitir, voltaremos a ter cursos que a irmã Bianca tem ministrado, eventualmente podendo inclusive fazer cursos teológicos, para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. No currículo de qualquer bom curso teológico consta diversas disciplinas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre o homem e sobre o pecado. Também sobre a expiação, sobre a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a vinda de Cristo e da Igreja. Todos esses temas de extrema relevância, de que o cristão conheça bem os fundamentos da sua fé. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso, e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também, então, a cursos de teologia, cursos de aprofundamento teológico. O certo é, meus irmãos, que todo cristão, após um certo tempo de caminhada, precisa saber explicar àqueles que lhe perguntarem acerca da sua fé. 1 Pedro 3:15 nos fala: em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Seguindo a nossa lição, meus irmãos, nesse segundo tópico vamos ver o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. A palavra é uma referência às Escrituras. Sabemos que a Bíblia chama a si mesma por diversos nomes, como Escritura de Deus, vemos isso em Êxodo 32:16. Também a Escritura era a mesma Escritura de Deus. Livro da Verdade, em Daniel 10:21. Eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. Nessa mesma passagem, a depender da tradução, pode ser Escritura da Verdade, como a Almeida Revista e Corrigida. Eu te declararei o que está escrito na Escritura da Verdade. A Bíblia também usa o termo palavra de vida ao se referir às Escrituras, conforme Atos 7:38, que está registrado, o qual recebeu as palavras de vida. A Bíblia também usa a expressão sagradas letras. Lá em 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo fala: desde a infância você conhece as sagradas letras. E por fim, palavra de Deus, conforme Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A expressão palavra de Deus, para se referir à Bíblia, é a mais frequente que nós encontramos na Bíblia. Encontramos essa expressão em diversos momentos, como além de Hebreus 4:12 que lemos, Marcos 7:13 e Efésios 6:17. Em Marcos 7:13 temos:
invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como palavra de Deus é muito utilizada, às vezes nos referimos às Escrituras simplesmente como a palavra. A autoridade das Escrituras, irmãos, é singular e única, pois o próprio Deus é a sua fonte de autoridade. A autoridade divina da Bíblia deriva da sua origem, portanto, em Deus. A chancela de autoridade espiritual é vista de maneira cristalina nas Escrituras, como nas passagens que veremos a seguir. Êxodo 5:1 fala: assim diz o Senhor Deus de Israel. Isaías 7:7 fala: assim diz o Senhor Deus. Jeremias 1:2, a palavra do Senhor veio a ele. E Marcos 1:2 fala: como está escrito na profecia. Portanto, vemos a própria Bíblia trazendo para si a autoridade, uma vez que Deus é que deu aquela palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, chama as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus, conforme lemos agora há pouco em Marcos 7:13. Todas essas expressões revelam a fonte dessa autoridade. 1 Pedro 1:23 a 25 registra: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Glórias a Deus, irmãos. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e eternamente, e o Senhor é fiel e zela para cumprir a sua palavra. Nenhum livro na história da humanidade influenciou tanto as nações como a Bíblia. Isso nos vários aspectos da vida humana, nos relacionamentos, no lar, no trabalho, na sociedade e na igreja, na forma de governo de praticamente todos os países do planeta. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo e está disponível em 3.988 línguas, segundo o relatório de janeiro de 2019 das Sociedades Bíblicas Unidas, com sede em Londres, que congrega 148 sociedades bíblicas do mundo. A Bíblia completa está disponível em 692 idiomas, falado por 5,6 bilhões de pessoas, meus irmãos. E o melhor presente que um novo convertido pode ganhar ao se converter é uma Bíblia, mostrando a ele a importância e a necessidade da leitura bíblica diária. E isso faz parte do discipulado. O segundo ponto do nosso tripé do discipulado, primeiro, como vimos, é a palavra. O segundo é a comunhão. Comunhão é partilhar da mesma crença. A palavra grega koinonia, que significa comunhão, no sentido de compartilhar ou participar mutualmente de algum evento comum ou algum acordo. Quando alguém recebe a Jesus em um dos nossos cultos, essa pessoa não é mais chamada de Senhor José ou Dona Maria. Agora aquela pessoa que aceita Jesus é irmão ou irmã. É assim que nós costumamos nos tratar. E isso acontece porque essa pessoa agora pertence à família de Deus. Somos irmãos, conforme Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A partir da conversão, começa o laço de amizade entre os cristãos. Isso é a comunhão, a koinonia. Na leitura que fizemos hoje, em Atos 2, 42 a 47, Lucas descreve esse padrão de vida entre os primeiros cristãos, e é esse padrão que nós devemos imitar. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo, e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. No Salmo 133, 1 temos: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Vemos aí a comunhão entre os irmãos, entre os próximos, as pessoas do mesmo nível. Em Isaías 41:8 temos: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. E Tiago 2:23: E se cumpriu a escritura a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vemos nessas duas passagens que Abraão ficou conhecido como amigo de Deus. Em Deuteronômio 34:10, vamos ver que Moisés viu o Senhor face a face. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Mas João 15, 13 e 14 fala: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, cada cristão desfruta da possibilidade de ter um relacionamento com Deus, de ter Deus como seu amigo. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos da alegria, o Senhor está conosco. Ele é o nosso amigo verdadeiro, nosso fiel amigo. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também o relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 3, a Bíblia nos fala: O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Também precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, conforme 2 Coríntios 13:13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A Igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia, uma lição de comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Atos 4:32, a Bíblia registra: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Aqui, quando fala e era o coração, diz respeito ao centro da vida. Todos eles estavam inclinados para o mesmo propósito. E quando fala que era a alma, era a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. A Bíblia nos ensina em Filipenses 2:3: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Em 1 João 3:16-18, nos fala: Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Portanto, vemos a importância e como devemos agir com comunhão com nossos irmãos, ajudando uns aos outros, cooperando uns com os outros nas suas necessidades. Quando um estiver caído, estender a mão para levantar. E para concluir o nosso segundo tópico, temos o terceiro ponto do tripé do discipulado, que é o serviço. Serviço é um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. Visto isoladamente, ele quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Conforme Números 3, 5 e 7, vemos a aplicação aos sacerdotes. Então o Senhor disse a Moisés: Chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. E em Josué 24:15, temos o Josué falando: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
Escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, temos aí o sentido de serviço para qualquer pessoa temente a Deus. Na igreja primitiva, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Devemos servir uns aos outros. Os discípulos de Jesus Cristo reconhecem as necessidades das pessoas e procuram servi-las. Existem muitas pessoas à nossa volta cuja vida podemos abençoar, irmãos. Podemos enriquecer a vida delas ao compartilharmos nossos talentos, podemos consolá-las, encorajá-las em momentos de tristeza, podemos ajudar alguém a resolver um problema ou suportar uma situação difícil, simplesmente compartilhando muitas vezes o nosso testemunho ou a visão que o Evangelho nos proporciona. O Senhor abençoa seus filhos pelo nosso trabalho, e é isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos ensinou: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Meus irmãos, que passagem maravilhosa, cheia de preciosidade. Se aplicarmos esse texto em nossas vidas, certamente teremos uma vida espiritual que fluirá, transbordará da presença do Espírito Santo. Isso trará impactos na nossa vida, não apenas espiritual, mas também na nossa vida emocional e na nossa vida material, na nossa vida física. O tripé do discipulado, portanto, meus irmãos, é composto de palavra, comunhão e serviço. No nosso último tópico, o terceiro tópico, abordaremos o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A vontade de Deus é que todos os seus filhos e as suas filhas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme 2 Pedro, versos 13 e 18. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de uma opção, é a ordem de Jesus para a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Todo novo cristão é um bebê espiritual, por isso precisa do discipulado. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 5,17, fala: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Romanos 6,4, ele fala: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Os novos convertidos precisam ser ensinados para o seu crescimento espiritual e o amadurecimento na fé, conforme lemos há pouco lá em 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Caso contrário, os novos convertidos estarão sujeitos a seguir ensinamentos que não provém da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 a 16, destaca a importância do discipulado. Ele escreveu: e ele, se referindo a Jesus, escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto aos conhecimentos de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós, e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a Igreja. Sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Glórias a Deus, meus irmãos. Esse texto resume a importância e o que é o discipulado. Muitos ditos cristãos não leem a Bíblia e não conhecem os fundamentos básicos da fé cristã. São muitos os que procuram igrejas como um mero encontro social, procuram a igreja para passar tempo, mas que ainda não têm a mínima noção do significado real e verdadeiro de ser um cristão. Trata-se de um número considerável de pessoas que sequer reconhecem a verdadeira identidade de Jesus e nem a sua singularidade. O problema está na falta do discipulado e na falta do incentivo pelo estudo da Palavra de Deus. Um importante instrumento do discipulado, e nós temos esse privilégio de termos em nossa igreja, é a Escola Bíblica Dominical, uma ferramenta que tem sido negligenciada em muitas igrejas, principalmente no meio neopentecostal. Alguns podem até tentar suprir essa falta com cursos teológicos, que podem sim ser excelentes, mas possuem duração e currículos limitados. A IBD, por sua vez, não termina nunca, não tem prazos para matrículas e recebe alunos de qualquer idade e de qualquer credo religioso. Ela permite um crescimento saudável, progressivo e atualizado, meus irmãos. E o nosso adversário sabe disso, por isso ele luta contra a EBD, bota preguiça nas pessoas para que elas não venham a participar da EBD. E cabe a nós, irmãos, a perseverarmos, continuarmos estudando a palavra de Deus, participando da EBD, convidando os nossos familiares para participar da EBD, incentivando aqueles a quem nós conhecemos, os nossos amigos e aos nossos irmãos que sabemos que não têm participado, incentivando eles a participar. É muito importante para o crescimento, para o discipulado do cristão, para o amadurecimento na caminhada cristã. O processo de discipulado, irmãos, proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico também. Atos 9:31 nos diz: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Quando um discipulado é bem feito, ele não apenas torna a igreja mais forte qualitativamente, mas também faz a igreja crescer quantitativamente, pois cristãos fortes, que sabem os fundamentos da sua fé, geram novos discípulos, geram novos cristãos, influenciam aqueles que estão ao seu redor, que veem a diferença real e verdadeira que aconteceu na vida daquela pessoa após ela ter aceitado e conhecido a Jesus. E por meio do testemunho de vida, por meio da pregação do Evangelho feita por esses irmãos que foram bem discipulados, que cresceram na caminhada cristã de maneira saudável, outras vidas são alcançadas e trazidas para o reino de Deus. O apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo de cuidado com o discipulado.
Nas 2 primeiras viagens missionárias, Paulo fundou igrejas, mas na sua terceira viagem, ele não teve mais esse foco. O apóstolo se preocupou em discipular e ensinar, principalmente a igreja de Éfeso, onde ele ficou durante 3 anos para formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Em Atos 20, 31, vemos o registro disso. Paulo fala: portanto, vigiem, lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Outro exemplo de cuidado com o discipulado e da sua importância no crescimento saudável da igreja pode ser visto na igreja de Antioquia. O público da igreja de Antioquia era gentil, ou seja, não era de judeus. E ao saber das conversões naquela cidade, os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Barnabé, por sua vez, procurou Paulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos aos judeus. E eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Temos o relato disso em Atos 11, de 20 a 26. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Assim, irmãos, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas. Jesus nos exortou, nos convocou, nos comissionou a fazer discípulos e a ensinar o caminho que se deve andar. Concluindo a nossa lição de hoje, meus irmãos, o nosso Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e também para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui também na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. O discipulado, irmãos, não é responsabilidade do pastor ou de apenas um pequeno grupo. É um mandamento de Cristo para toda a igreja. Todos nós fomos comissionados pelo Senhor a ir fazer discípulos e ensinar. Todo cristão deve se tornar um discipulador, ajudando todos uns aos outros. Por fim, o discipulado tem a ver com o desenvolvimento do caráter exemplar do cristão para servir ao próximo e influenciá-lo na convivência. O discipulado nos dá base e nos leva a sermos mais parecidos com Jesus. Amém, meus irmãos? Mais uma lição preciosa, extremamente importante para a nossa caminhada cristã, onde vimos a comissão de Jesus, não apenas para a evangelização, como foi visto na lição passada, mas também para o discipulado. É extremamente importante que todo cristão seja discipulado para que ele possa conhecer os fundamentos da fé e possa caminhar de forma saudável nesse processo de crescimento e amadurecimento espiritual, onde os mais velhos na caminhada, os mais experientes na caminhada, ajudam aqueles que são novos convertidos, e também os novos convertidos também acabam sendo instrumentos de Deus para o crescimento dos mais velhos, e vamos uns ajudando aos outros, conforme o nosso Senhor Jesus nos ensinou, sempre em amor, sempre com comunhão, sempre servindo uns aos outros, suportando uns aos outros. Que o nosso Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a colocar em prática todos esses ensinamentos que são valiosíssimos para a nossa caminhada cristã. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo ao nosso Deus
por esta manhã de estudo da Sua Palavra. Oremos. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela preciosidade que é a Tua Palavra, Pai. Quão maravilhoso é podermos ter acesso a ela, Senhor, e nos alimentarmos, Senhor. Nosso espírito e a nossa alma se renovam, Senhor, se revigoram a estudarmos a Tua Palavra, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a colocar tudo isso que temos aprendido por meio da Tua Palavra em prática em nossas vidas, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a servir uns aos outros, meu Deus, a termos comunhão uns aos outros, meu Pai, fazendo a Tua vontade dentro da Tua igreja, Pai, para que a Tua igreja possa crescer de forma saudável, qualitativamente e quantitativamente, meu Deus. Ajuda os líderes da Tua casa, Pai, que possam também, Pai, ser dirigidos por Ti, recebendo sempre de Ti sabedoria, Pai, para tomar decisões, para orientar os mais novos na fé, meu Deus, e aqueles mais novos na fé, Pai, que possam ter também a sabedoria de ter paciência, de saber que a caminhada cristã é um dia após o outro, caminhando em oração, em leitura da Tua Palavra, e que nesse processo vamos todos caminhando até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, onde um dia estaremos contigo juntos no céu, quando o Senhor voltar para nos buscar, meu Deus. Pai amado, fica conosco neste domingo, meu Deus, nos ajuda, Pai, nos conforta, nos consola em meio a todas essas dificuldades que temos vivido, mas sabemos que Tu estás conosco, meu Deus. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam, como diz a Tua Palavra, meu Deus, e nos ajuda a caminhar, Senhor, dia após dia, olhando para Ti, Autor e Consumador da nossa fé, Pai. Nos toma pela Tua mão, Senhor, e nos ajuda nessa caminhada, pois carecemos de Ti. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Pai. E em Ti nós confiamos e a Ti nós oramos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Receba o nosso abraço, meu e da Débora. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos perseverar, irmãos. Temos vivido dias difíceis, sim, muitos dolorosos, mas sabemos que o nosso Deus está conosco e que tudo isso um dia vai passar e que aqueles que temos perdido, um dia nós encontraremos com eles lá no céu, pois assim o Senhor nos garante e nos prometeu, e nós cremos nessa promessa do nosso Deus, pois Ele não falha, Ele não é homem para cumprir, para prometer e não cumprir. Tudo que Ele promete, Ele nos cumpre. Um grande abraço, irmãos. Fiquem com Deus.